Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia de leitura de como se tornar sobrenatural. E hoje a leitura vai tocar num ponto muito importante, que é a questão de foco e como isso influencia o nosso subconsciente. Eu sou Vanessa Luz e aqui neste canal nós temos várias playlists e aqui nós estamos lendo este livro. Então vamos lá? Mergulhar em mais este momento, mais uma, mais um momento de leitura profunda, de entendimento sobre meditação. Só voltar aqui um pouquinho. Como você já leu e espero começou a fazer experiências com a meditação do capítulo anterior, é possível sintonizar certas frequências à sua volta, da mesma forma que pode sintonizar um rádio na frequência 107,3. Quando fecha os olhos, fica sentado e quieto e elimina o ambiente externo, a estatística que normalmente o impede de ver as outras frequências, você pode treinar para captar um sinal claro e receber informação dele. Quando faz isso repetidamente, você sintoniza um novo nível de luz e informação que pode usar para influenciar ou afetar a matéria. Quando faz isso, seu corpo experimenta sintropia, organização aumentada, em vez de entropia, desordem, colapso físico e caos. Quando você consegue aquietar a mente pensante, analítica e sintonizar mais prontamente a informação mais organizada, seu corpo responde automaticamente processando o novo fluxo de consciência e energia, tornando-se com isso mais eficiente, coerente e saudável. Foco convergente e divergente. No início da meditação do capítulo anterior, pedi para você repousar a atenção em diferentes partes do corpo e também no espaço em torno de diferentes partes dele. Agora, quero mergulhar mais fundo no motivo para fazer esse pedido em quase todas as minhas meditações. Quando pratica isso, você aguça a habilidade em duas maneiras diferentes de focar o cérebro, usando o foco convergente e o foco divergente. O foco convergente é unidirecionado ou fechado em um objeto, qualquer coisa que tenha matéria. É o tipo de foco que você exibe em minhas meditações quando repousa a atenção em uma parte específica do corpo. É o mesmo tipo de foco que usa quando presta atenção a objetos no ambiente. Quando pega um copo d'água, telefona para alguém, manda uma mensagem ou amarra o sapato, você, em geral, usa o foco estreito. Na maior parte do tempo que passa em foco estreito, você está focado em objetos ou coisas, matéria, e pessoas ou lugares no mundo externo, principalmente elementos tridimensionais. Lembra da nossa discussão anterior sobre viver em modo de sobrevivência, com os hormônios do estresse circulando o tempo todo pelo corpo, ajudando a manter a prontidão para lutar ou fugir? Quando estamos nesse estado, estreitamos o foco ainda mais, porque prestar atenção ao mundo externo, físico, se torna muito importante. De fato, nos tornamos materialistas, definimos a realidade com os sentidos. Os diferentes compartimentos do cérebro, que normalmente trabalham juntos, começam a se subdividir, deixando de se comunicar entre si com eficiência e de trabalhar em sentido de coerência, organização. Ficam em estado incoerente,
enviando mensagens incoerentes pela medula para diversas partes do corpo. Vimos isso muitas e muitas vezes ao fazer varreduras para medir as ondas cerebrais. Como eu disse antes, quando o cérebro está incoerente, você está incoerente. Quando o cérebro não funciona direito, você não funciona direito. É como se, em vez de tocar uma bela sinfonia, seu cérebro e corpo produzissem cacofonia. Por causa desse estado desequilibrado, incoerente, você tenta controlar ou impor desfechos em sua vida. Tenta prever um futuro baseado no passado e faz isso, em parte, prestando mais atenção ao mundo externo dos objetos e coisas do que ao mundo interno de pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, você permanece em foco estreito, convergente, pensando obsessivamente nas mesmas coisas. Isso é o que o estresse faz. Influencia o indivíduo a ficar obcecado com seus problemas, de forma que possa estar preparado para o pior cenário possível, baseado em lembranças do passado. Estar preparado para o pior desfecho permite uma chance maior de sobrevivência, porque, aconteça o que acontecer, você está preparado. Porém, quando transfere a atenção do foco estreito para outro mais aberto e largo, como faz nessa meditação, você pode se tornar consciente do espaço e também da luz e da energia em torno de seu corpo no espaço. O nome disso é foco divergente. Você deixa de focar em alguma coisa para focar em coisa nenhuma, na onda, energia, em vez de na partícula, matéria. A realidade é tanto partícula quanto onda. É ambas as coisas, matéria e energia. Assim, quando você pratica o uso do foco estreito para repousar a atenção em diferentes partes do corpo, reconhecendo a partícula, e depois abre o foco para sentir o espaço em torno das partes de seu corpo no espaço, reconhecendo a onda, seu cérebro muda para o estado mais coerente, equilibrado. Entrada na mente subconsciente. Nos anos 1970, o Dr. Les Fehmi, diretor do Centro de Biofeedback de Princeton, em Princeton, Nova Jersey, descobriu como a transferência de atenção do foco estreito para o aberto altera as ondas cerebrais. Fehmi, pioneiro em atenção e biofeedback, tentava encontrar um método para ensinar as pessoas a alterar as ondas cerebrais de beta, pensamento consciente, para alfa, relaxado e criativo. Ele descobriu que o modo mais eficiente para produzir a atenção era orientar as pessoas para tomarem consciência do espaço ou do nada, adotando o que ele chamou de foco aberto. A tradição budista usa esse método de meditação há milhares de anos. Quando você abre o foco e sente a informação no lugar da matéria, suas ondas cerebrais reduzem a velocidade de beta para alfa. Isso faz sentido porque quando você está sentindo, não está pensando. Quando o cérebro pensante, o neocórtex, desacelera, você consegue ir além da mente analítica, também chamada de mente crítica, que separa a mente consciente da subconsciente. Ver figura 4.2. Você, então, pode entrar na sede do sistema operacional do seu corpo, o sistema nervoso autônomo, sobre o qual leu no capítulo anterior. E seu cérebro pode funcionar de modo mais holístico. Aqui a figura 4.2. Ir além da mente analítica. Um dos principais propósitos da meditação é ir além da mente analítica. O que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. Quando você reduz a velocidade de suas ondas cerebrais, sai da mente consciente e do cérebro pensante, vai além da mente analítica e entra no sistema operacional da mente subconsciente, onde existem todos os programas automáticos e hábitos inconscientes. Então, a nossa mente consciente, ali que
que está em beta, é 5%. Alfa, teta e delta, alfa ali onde está a mente analítica, é a mente subconsciente, nosso sistema nervoso autônomo. Quando faz a meditação da bênção dos centros de energia, que vou ensinar no fim deste capítulo, você coloca sua atenção em cada um dos centros de energia do corpo, também chamados de chakras, que significa rodas, nos antigos textos védicos do leste da Índia. E em seguida, abre o foco. Como o local onde você coloca a atenção é onde coloca a energia, à medida que coloca a atenção em cada centro e sua energia se move para lá, cada um deles começa a ser ativado. Não é mistério que, se você tem uma fantasia sexual na mente e no cérebro, a energia que se move para aquele centro do seu corpo é ativada de forma muito específica. E quando isso acontece, órgãos, tecidos, substâncias químicas, hormônios e tecido nervoso respondem. Se está com fome e pensa no que vai comer, seus sucos digestivos são ativados. Você saliva e seu corpo se prepara para a experiência de comer, porque há energia ativando aquela área. Se pensa em criticar seu chefe ou discutir com sua filha, você secreta adrenalina antes do confronto. Em cada um desses casos, o pensamento que você pensa se torna a experiência. Vou explicar isso com mais detalhes na próxima sessão, quando falarmos sobre os centros individuais de energia. Por enquanto, basta saber que isso acontece porque cada centro produz a própria expressão hormonal química que ativa órgãos, tecidos e células em cada área. Imagine o que começaria a acontecer se você conseguisse desacelerar suas ondas cerebrais em uma meditação e tivesse acesso ao sistema operacional de cada um desses centros de energia ao colocar a atenção no espaço em torno de cada um, abrindo o foco. Cada centro ficaria mais organizado e mais coerente, o que sinalizaria aos neurônios para criar um novo nível de mente e ativar os órgãos, tecidos e células daquela região, produzindo os hormônios e mensageiros químicos de cada centro. Se fizesse isso repetidamente, com o tempo, você começaria a promover alterações reais, físicas. Na comunidade de alunos que segue esses ensinamentos, as pessoas se curaram de infecção urinária crônica, problemas de próstata, impotência, diverticulite, doença de Crohn, alergias alimentares e sensibilidades como doença celíaca, tumores no ovário, enzimas hepáticas elevadas, refluxo ácido, palpitações cardíacas, arritmias, asma, doenças pulmonares, problemas nas costas, doenças da tireoide, câncer na garganta, dor no pescoço, enxaqueca crônica, dores de cabeça, tumores no cérebro e outras mais. Vimos todo tipo de melhora em pessoas que praticam essa meditação, às vezes até depois da primeira vez. Essas curas impressionantes foram possíveis porque os alunos conseguiram mudar epigeneticamente a expressão do DNA, ligando alguns genes e desligando outros, alterando o modo como os genes expressam proteína no corpo físico, conforme você viu no capítulo 2. Como funcionam os centros de energia do corpo, os chakras? A seguir, vamos dar uma boa olhada em cada um dos centros de energia do corpo, mas antes quero explicar um pouco mais sobre seu funcionamento. Pense em cada um deles como um centro individual de informação. Cada um tem sua energia específica, que transmite um nível correspondente de consciência, emissão própria de luz, expressando informação muito específica, ou frequência própria, transmitindo uma certa mensagem.
Cada um também tem as próprias glândulas individuais, os próprios hormônios, a própria química e o próprio plexo individual de neurônios. Pense nesses aglomerados individuais de redes neurológicas como minicérebros. Se cada um desses cérebros tem seu próprio cérebro, cada um também tem mente própria. Dê uma olhada na figura 4.3, que relaciona a localização de cada centro, sua anatomia e fisiologia. Os centros de energia. Então, aqui começando no topo da cabeça, plexo pituitário, linkado com a glândula pituitária. O segundo, o plexo pineal, glândula pineal. Plexo da tireoide, com a glândula do mesmo nome. Plexo do coração, a glândula timo, que eu falei para vocês aqui no meio do peito. Plexo solar ou celíaco, glândulas adrenais. Plexo superior, glândulas digestiva e pancreática. Plexo mesentérico superior, glândulas sexuais. Exatamente nesses locais é onde estão os nossos chakras, para quem já ouviu falar em chakras. Cada centro de energia de seu corpo tem composição biológica própria. Tem as próprias glândulas, hormônios, substâncias químicas e mini-cérebros individuais, um plexo de neurônios e, portanto, uma mente própria. Como você viu no segundo capítulo, quando a consciência ativa o tecido neurológico, cria mente. Mente é o cérebro em ação. Portanto, se cada centro energético tem um plexo de neurônios, cada um tem uma mente individual, ou melhor dizendo, cada centro tem uma mente própria. O que ativa a mente é energia com intenção e diretivo, uma intenção consciente. Quando um centro é ativado, ele, por sua vez, ativa hormônios, tecidos, substâncias químicas e funções celulares e emite energia. Por exemplo, quando o primeiro centro, sede das glândulas reprodutivas, na parte de baixo, né, é ativado com energia, a mente deste tem objetivo e intenção muito específicos. Quando você, como ser consciente, tem um pensamento ou uma fantasia, isso é consciência, aliás, agindo sobre o tecido neurológico. Não demora a notar que seu corpo muda fisiologicamente e, portanto, sua energia também. O corpo secreta substâncias químicas e hormônios das glândulas correspondentes a fim de prepará-lo emocionalmente para o intercurso. Você fica com mais energia naquele centro e ele emite a frequência própria específica, transmitindo uma mensagem intencional. A energia que transmite a intenção consciente ativa o centro reprodutivo e a mente do cérebro influencia a mente daquele plexo nervoso individual. A mente localizada naquela região específica do corpo por meio do seu mini-cérebro opera no nível subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Está além do controle consciente. Podemos dizer que o corpo agora segue a mente, enquanto o minicérebro do centro de energia ativa as glândulas relacionadas, que, por sua vez, ativam hormônios correspondentes, que sinalizam as substâncias químicas apropriadas para alterar o estado emocional e a fisiologia do corpo. Você então emite uma energia muito clara, que transmite uma diretiva específica daquele centro. Todos nós já sentimos esse tipo de energia de uma pessoa muito sexual. Quando a energia se move por aquele tecido neurológico ou plexo de neurônios, cria uma mente naquele nível de forma que, quando ativado, o centro tem mente própria. O segundo centro também tem mente própria. Quando ativamos seu mini-cérebro e, portanto, sua mente, confiamos nas vísceras,
E a mesma sequência de eventos que acabamos de ver no primeiro centro de energia acontece nesse centro, mas com diferentes neurocircuitos, hormônios, substâncias químicas, emoções, energia e informação. De fato, essa área foi chamada de segundo cérebro devido a centenas de milhões de neurônios e conexões neurais, mais do que existe na medula ou no sistema nervoso periférico. De fato, 95% do hormônio do bem-estar, a serotonina, não se encontra no cérebro, mas no intestino. Então, confiar nas vísceras significa confiar em nossos instintos, perdão. É quase como se nosso corpo e cérebro desse centro pudessem suplantar nosso cérebro e mente pensantes, analíticos e racionais. E o centro do coração? O que acontece quando você age com o coração? Como os dois primeiros centros, esse quarto, localizado no meio do peito, tem frequência, hormônios, substâncias químicas, emoções e minicérebro que bebe do campo de energia e informação circundante. Quando você age com o coração, tende a ser mais cuidadoso, gentil, inspirado, altruísta, compassivo, generoso, grato, confiante e paciente. Quando o minicérebro recebe informação, manda instruções e mensagens aos órgãos e tecidos localizados naquela parte do corpo, e você emite energia amorosa a partir desse centro específico de informação. Agora vamos olhar em mais detalhes cada um dos centros de energia. Alguns se sobrepõem um pouco nas funções, mas no geral, se você entende um pouco que seja do corpo, eles são bem autoexplicativos. Você pode rever a figura 4.3 se precisar. Conheça melhor os centros de energia. O primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais, inclusive o períneo, o assoalho pélvico, as glândulas conectadas à vagina e ao pênis, a próstata nos homens, a bexiga, o intestino e o ânus. Esse centro de energia tem a ver com reprodução e procriação, excreção, sexualidade e identidade sexual. Os hormônios estrogênio e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens são relacionados a esse centro. Esse centro de energia também está associado ao plexo nervoso mesentérico inferior. Existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro. Pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida e gerar um bebê. Quando esse centro está em equilíbrio, sua energia criativa flui com facilidade e você está enraizado em sua identidade sexual. O segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo. Governa ovários, útero, cólon, pâncreas e parte inferior das costas. Tem a ver com consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo enzimas e sucos digestivos, bem como enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar no sangue. Também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Esse centro de energia também é relacionado a redes e estruturas sociais, relacionamentos, sistemas de apoio, família, culturas e relações interpessoais. Pense nele como o centro que se agarrar, pense nele como o centro para se agarrar ou abandonar, consumir ou eliminar. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro em seu ambiente e no mundo. O terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino. Governa estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol, hormônio dos rins e substâncias químicas como renina, angiotensina
tensina e eritropoietina. Todas as enzimas hepáticas, enzimas do estômago, como pepsina, tripsina, quimotripsina e ácido hidroclorídrico. Esse centro de energia está relacionado ao plexo solar, também chamado de plexo celíaco. Esse centro está associado à vontade, força, vaidade, controle, impulso, agressividade e dominância. É o centro da ação competitiva e do poder pessoal, da autoestima e da intenção dirigida. Quando o terceiro centro está em desequilíbrio, você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de sua vida. Diferentemente do segundo centro, esse é naturalmente ativado quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou é imprevisível, de modo que você precisa se proteger, cuidar de sua tribo e de si mesmo. O terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para segui-la, consegui-la. O quarto centro de energia está localizado no espaço atrás do osso externo. Governa o coração, os pulmões e a glândula timo, principal glândula de imunidade do corpo, conhecida como a fonte da juventude. Os hormônios associados a esse centro incluem o do crescimento e a ocitocina, bem como uma cascata de 1,4 mil diferentes substâncias químicas que estimulam a saúde do sistema imunológico via glândula timo, responsável pelo crescimento, reparo e regeneração do corpo. O plexo nervoso que nesse centro governa é o plexo do coração. Os primeiros três centros são de sobrevivência e refletem nossa natureza animal ou humanidade. No quarto centro de energia, saímos do egoísmo para o altruísmo. Esse centro está associado às emoções do amor e cuidado, nutrição e compaixão, gratidão, reconhecimento, bondade, inspiração, altruísmo, integridade e confiança. É onde se origina a nossa divindade. É o assento da alma. Quando o quarto centro está em equilíbrio, nos preocupamos com os outros e queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade. Sentimos um amor genuíno pela vida. Nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos. E vamos ficando por aqui. Amanhã lemos a partir do quinto campo de energia. Eu sou Vanessa Luz e se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite e já se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber todos os próximos vídeos e também tem acesso à playlist para acompanhar essa leitura desde o início. E caso você queira fazer parte dessa comunidade, e agora como nós iremos fazer, conversar sobre a leitura, deixe a sua vontade nos comentários que você receberá o link do nosso grupo do WhatsApp. Um beijo no coração e nos encontramos por aqui, numa próxima leitura.